Oi. Oi, Rafa. Oi, Sara. Tudo bem? Oi, Carol. Oi, Isa. Tudo bem com vocês? Sim. Então tá bom. Esperar um pouquinho o povo entrar aqui. Sara, eu só vou beber água, tá? Tá bom, amor. Oi, Anitta. Oi, Sora, desculpa a demora, eu fui cuidar de um gato agora de manhã e daí eu perdi a noção da hora. Não tem problema. A gente não estava esperando vocês chegarem. Oi? Sim, é por causa que eu moro mais cedo, eu não vou deixar. Tá, peraí, vamos definir um lugar para colocar. Esse aqui é o individual, no caso. Sim, todos esses são individuais. Não, esse aqui é o nosso. Eu vim correndo achando que eu tava atrasada, só tem 6 pessoas na aula. Não, ela acabou de entrar, Anitta. Foi agora que ela E, entrou. tipo, só tem 6 pessoas na aula. Eu, tipo, Mas desculpa, gente, é que esse negócio desse PI aí, ó. Me deixando com meus cabelos em pé. Vamos lá. Deixa eu guardar isso. Vou pegar o... eu vou aproveitar esse momento que não tem ninguém, que eu queria perguntar pra vocês. Alguém aí que usa aparelho, me explica um negócio. Vocês já usaram elástico, tipo isso aqui, ó? Eu já. Amiga, tem que dormir com isso também? Eu nunca usei elástico. Sabe o que eu fazia? Você perguntou? Porque Quando Eu já Tem que usei. dormir com o elástico do aparelho. Tem. quando eu usava, cara. tipo, eu não ia pra escola com aquilo, porque eu não conseguia falar. Então eu só usava pra dormir. E ficava com ele só pra dormir mesmo. Tipo, o dentista me explicou tudo, só que eu cheguei em casa e, tipo, cara, tem que dormir, eu não tenho, né? Daí eu falei, vou perguntar pro povo da sala, que eles devem saber, entendeu? O meu, ele pedia pra mim ficar, tipo, o tempo todo, só tirar pra comer, escovar o dente e depois colocava de novo. Só que meu, assim, nos primeiros dias dói demais, eu não consigo ficar com o negócio. Aí o meu não tá dando. eu só dormia com ele. Porque, tipo, você falar assim com o negócio dói muito, então eu só dormia. E tinha o mesmo resultado. O meu doeu porque eu fui ontem, coloquei ontem à tarde, fiquei a tarde toda e dormi. Gente, eu dormi hoje, eu acordei com uma dor, meio insuportável na boca. Não Mas são conseguia, só nos primeiros dias. Depois já, tipo, acostuma. Daí depois eu tirei, escovei o dente e tal, chupei um gelo pra ver se tava amenizado. Daí agora não tá doendo tanto. Aí eu tirei o aparelho, graças a Deus. Primeira vez que eu usei aparelho, eu fiquei uma semana sem comer nada. Eu tinha que tomar só, sabe? O meu não foi mastigar. difícil. O meu não deu nada. Eu não senti E quando a nem- moça colocava, que ela colocou tipo um elástico na frente e atrás. Então aí, nossa senhora, aí eu passava dias sem comer, porque eu não conseguia Eu só fiquei mastigar. sem comer por causa Eu do de vivia baixo. O de de cima foi de ibuprofeno. boa. Nossa, o de baixo eu não conseguia comer nem falar direito. É O meu horrível. nem em cima nem embaixo, não deu zero. Continuei comendo que não deu nada. Eu só acordei, tipo, doeu muito ontem que eu coloquei o elástico, daí eu dormi, eu acordei com uma dor insuportável, tipo, na boca toda, eu não conseguia, tipo, nem juntar os dentes. Daí, mas eu escovei e tal. Porque, aí tipo, ele puxa assim, né? Aí, nossa, dói. deu uma melhorada até. Primeira vez que eu saí do dentista com o aparelho, eu saí me achando, mas deu uma semana, eu já tava, mãe, tira isso da minha boca, mãe. Primeira semana. Eu não Eu lembro que todo mundo colocou aparelho na época. Era tipo Não, eu modinha. lembro, é igual a época de colocar aparelho e colocar óculos. Eu lembro uma vez que eu fui no, acho que é oftalmo, eu saí chorando do oftalmo porque eu não ia usar óculos. Porque eu queria usar óculos. E hoje em dia, não quero Eu também, aconteceu a mesma Eu, coisa. eu saí chorando do consultório que eu queria usar óculos, gente. Então, pessoal, Luiz Felipe, Maria Clara, Nicole e Thiago não estão, é isso? Os demais estão presentes. Vamos lá, então. Vamos continuar. Eu vou fazer o seguinte. A gente estava fazendo os exercícios do CA já como revisão para a prova do volume. Eu vou refazer os exercícios da VA, porque alguns erraram.
E daí até para vocês poderem corrigir a VA que vocês me entregaram, lembra bonitinho? Tá? Que eu acho que daí vocês já veem e corrigem aí na apostila se tem alguma coisa que não ficou bem entendido, a gente já esclarece, certo? É no CA, né, Sora? Isso, no CA, já vou dizer a página ali. Tá, eu vou pegar meu CA e já volto. CA, página 33. Depois a gente volta lá para aquele número 1. Calma, gente. Dizia assim, era esse exercício aqui da latinha, né? Uma lata de tinta com formato cilíndrico, tem 17,9 de altura, então essa é a altura do meu sólido, do meu poliedro, 17,9. E 16 ele tem de diâmetro, ou seja, tudo isso. Se 16 é o diâmetro, Sofia, quanto que é o raio? Sofia, estava, né? Professora, eu tô indo pegar o meu CA. Então pega lá. Pode pegar, eu espero. Qual exercício é, senhora? O 16? 16 é o diâmetro. Quanto que é o raio? O raio é 8? Muito bem, o raio é sempre a metade do diâmetro. E essa informação a gente vai precisar para calcular a capacidade da lata em litros. Por quê? Porque a capacidade é a mesma coisa que volume. E volume é a área da base vezes a altura, certo? Olha, que coisa horrível isso aqui, deixa eu arrumar. Volume é a área da base vezes a altura. Então, quem que é a área da base? Quando a gente tem um prisma no formato de cilindro, a base é um círculo. Qual que é a área do círculo? Π R ao quadrado. E vezes a altura. Quanto que é a altura dessa lata, Sofia? 17? 17,9, né? É. Então, é isso que a gente precisa saber para calcular o volume aqui. O π é 13,14. O raio é 8 ao quadrado, que é da fórmula, πr ao quadrado. E a altura é 17,9, certo? Quando a gente multiplicar isso aqui, vai dar 3.597 alguma coisa, né? Vezes 184. Vai dar 3.600. O quê? Qual que é a unidade, Sofia, daqui que a gente achou, desse volume? O raio está em centímetros. A base está em centímetros quadrados. Então, o volume é... Qual que é o volume, pessoal? Centímetro quadrado? Cúbico. Cúbico. E você já está multiplicando a base, que é centímetro ao quadrado, quando você fez raio ao quadrado, você obteve a base em centímetros quadrados, vezes a unidade de medida da altura, que é centímetro, dá centímetro ao cubo. Só que não é isso que o exercício pediu. Ele pediu a capacidade dessa lata em litros. E aí, como que a gente faz essa transformação? Como que a gente transforma centímetros cúbicos em litro? Daí tem uma relação que nos fala que 1 centímetro cúbico é igual a 1 ml.
1 mililitro. Então, na verdade, aqui a gente tem 3.600 ml. Só que não é em mililitros que ele quer, né? Ele quer em... Ai, ficou horrível isso aqui. Deixa eu botar embaixo. Ele quer em litros. 3.600 mililitros. E isso é igual, agora eu divido por 1.000 para saber em litros, 3,6 litros. Entendem isso, pessoal? Essa transformação? Sim ou não? Acertaram essa? Eu acho que foi poucos os que não acertaram essa questão. Certo? Tinha que fazer todas essas contas para chegar em 3,6. Ok? Certo. Então, deixa eu apagar essas coisas tudo que eu fiz aqui. E agora, vamos continuar. Esse aqui a gente já tinha feito, né? Ok. Vamos para 17. Depois eu quero voltar lá no número 1 desse volume, porque teve erros lá também. Principalmente na área da base dos triângulos. Vamos lá. 17. Quanto mede a altura de um cilindro equilátero cujo volume é igual a 169,56? Lembre-se que o cilindro equilátero tem a altura igual ao diâmetro. Então, veja bem aqui. Ele já está me dando a informação nessa questão 17 de quanto que é o volume. Ele me disse que o volume é 169,56 centímetros cúbicos. Sempre que tiver uma unidade ao cubo, é porque eu estou falando de volume, mesmo que ele não dissesse cujo volume é igual. Se ele dissesse assim, ó, quanto mede a altura do cilindro, sabendo que sua capacidade é 169,56 centímetros cúbicos. Vocês já sabem que é volume, porque a unidade já está me dizendo isso, tá? Daí, ele pede para calcular a altura desse cilindro. Então, vamos fazer ele aqui, ó. Tem um cilindro aqui. A outra base aqui. Vou tentar fazer mais ou menos igual, não vou conseguir, é lógico. E daí ele pede para calcular a altura. E aí, como que a gente vai fazer isso, Maria Clara? Maria Clara, você chegou, né? Peraí, Sorá. Cheguei, mas é que minha irmã estava falando comigo. Tá, a gente sabe que o volume de qualquer sólido é a área da base vezes a altura. Certo? A gente já tem o volume, o exercício me deu isso. Peraí, deixa eu botar aqui o Luiz para dentro, só um pouquinho. Eu já tenho esse volume, meu volume é 100, eu já vou botar, vou substituir o V pelo valor. Ponto 56. Está pedindo a altura, mas eu também não tenho a área da base. Como que eu vou calcular com duas incógnitas? Mas eu sei que a área da base é o quê? Qual que é a área da base desse círculo? Pi R ao quadrado. E a altura é a minha incógnita, é o que eu quero saber. Qual que é o raio aqui? Não sei, peraí. Não sabemos quanto que é. Né? A gente não sabe. A gente só sabe que o raio, que a altura é igual ao quê? Por ser um cilindro equilátero. A altura é igual ao diâmetro. Né? E a gente não sabe que o diâmetro é 2 vezes o raio? Sim. Então, o raio é o quê? A metade do diâmetro.
Metade do diâmetro. Então, a gente vai botar lá, que é tudo que a gente sabe, não é? Que é diâmetro sobre 2. Então, vamos lá. Aqui fala para usar o π, é 13,14 mesmo, né? Ou a gente faz isso, a gente sabe que a altura é igual ao diâmetro, né? A altura é igual ao diâmetro. Então, a gente já vai achar essa altura logo. Tem dois jeitos de fazer. Ou eu deixo como R, 159,56, igual a 13,14, que é o valor do π, vezes R ao quadrado, que eu não sei também quanto que é. E eu sei que a altura é o quê? Igual ao diâmetro, porque é um cilindro equilátero. Então, se a altura é igual ao diâmetro, eu posso, em vez de altura, botar diâmetro. Mas eu sei que o diâmetro é 2 vezes o raio, e daí eu fico só com uma incógnita. Pegaram isso aqui, pessoal? Aham. Cilindro equilátero, altura é igual ao diâmetro. Vou escrever assim por partes, que daí 159,6 é igual a 3,14 vezes o raio, que eu também não conheço, e eu sei que o meu diâmetro, que é igual à altura, é 2 R's. Tá ali do ladinho. Agora eu fiquei com uma incógnita só. Daí eu tenho que 159,56 dividido pelo π, ó, isso aqui que está multiplicando, eu vou passar dividindo. 3,14. Vai ser o quê? 2 R ao cubo. Porque R ao quadrado vezes R não dá R ao cubo? Então, 2 R ao cubo. Ok? Aqui, vamos ver quanto dá. Alguém pode fazer essa conta para mim, por favor, que eu acho que eu não trouxe. Nunca ando com calculadora. 169,56 dividido por 3,14. $54. Muito obrigado. Então, eu já sei que 2R ao cubo é 54. Quanto que é R ao cubo, então? 27, que é 54 dividido por 2. Então, quanto que é o R, pessoal? Extrai a raiz cúbica dos dois lados. Olha lá. Aqui a gente vai cortar, vai ficar com R. E raiz cúbica de 27 é 3, porque 3 vezes 3 vezes 3 é 27. Agora, eu descobri quanto que mede o raio. Se o raio mede 3, o meu diâmetro mede 2 vezes o raio, mede 6. E o diâmetro não é igual à altura num cilindro equilátero? Então, como o diâmetro é 6, eu posso dizer que a altura também é 6. Entenderam isso? Sim ou não? Se não entenderam, eu posso explicar de novo. A grande tacada desse... Professor, eu não entendi como que o 2R ao cubo virou 54. Porque eu continuei aqui, ó, porque esse meu quadro é meio pequeno, sabe? A gente dividiu 159,56 pelo π, que é 3,14. Ó, por quê, Sofia? Porque aqui o 3,14 estava multiplicando isso aqui. R ao quadrado vezes R é R ao cubo. Então, deixei esses dois R ao cubo desse lado. E esse aqui que estava multiplicando, eu passei dividindo. Então, 159,56 dividido por 3,14 dá 54.
Então, 54, que é toda essa conta aqui dá 54, é igual a 2R ao cubo. Depois, de novo, eu vou dividir, para mim isolar o R ao cubo, eu vou passar esse 2 dividindo. 54 por 2 é 27. Entendeu? Agora entendi, Sônia. E daí você achou o R. A grande tacada desse exercício é aquela dica que ele deu no enunciado. Lembre-se de que o cilindro equilátero tem a altura igual ao diâmetro. Então, com isso, eu consigo deixar uma incógnita só, que é o raio aqui. E com o raio, eu consigo saber quem é o diâmetro, e com o diâmetro, eu sei que é igual à altura. Isso só acontece num cilindro equilátero, tá? Nos demais não acontece. Ok? Agora, eu vou pedir para vocês tentarem fazer, eu não sei se vocês já chegaram a fazer, o exercício de número 18. Olha ali. Considere um cilindro equilátero em que o raio da base mede 5 e determine. Daí na letra A ele pede área da base, na letra B ele pede área lateral, na letra C ele pede o volume. Tentem fazer agora esse exercício, que daí daqui uns 3 minutos a gente corrige. Pode ser? Porque daí você... Professora, qual página mesmo? É a página 33, o exercício 18. Eu corrigi esse 16, que foi um exercício da VA, e a gente fez o 17 agora. Daí eu estou pedindo para vocês fazerem antes, que daí fica mais fácil para vocês entenderem e saber onde é que estão as dúvidas de vocês. Tá bom? Por gentileza. 2 minutinhos. Deixa eu abrir essa porta. Você tem algum problema na internet em casa, então. Sim. Eu só perguntei porque de repente podia estar doente, né? E se acontece alguma coisa, ela me manda mensagem. Mas ela não está aqui. Ela não me mandou mensagem, então provavelmente a internet deve estar ruim em casa. Pode ser. Porque eu saí de casa, ela estava na aula. Já que eu não ponho, porque não tem ninguém aqui, né? Fica tranquilo, pronto. Tá bom. Eu saí de casa, eu entro 9h30, eu saí de casa 9h20, ela estava na aula. Pois Um pouco é. mais. Pois é. Ela estava assistindo a aula. Poxa.
Conseguiram fazer, amores? Não, eu vou fazer. Deixa eu falar uma coisa da prova para vocês. Eu vou fazer uma prova bem simples. Bem tipo assim, ó. Entenderam? Para vocês não terem que quebrar a cabeça que nem um exercício que nem esse aqui, ó. Esse é um exercício mais complexo, sabe? Eu vou tentar fazer uma prova, visto todas essas mudanças que aconteceram, bem dentro do que é mais básico, tá? Para vocês irem bem e não pegar a recuperação no último bimestre, que ninguém merece, né? Nem eu. Então, prestem bem atenção nesse exercício. Olha lá. Ele me disse que é um cilindro equilátero. Então, eu já sei. Cilindro equilátero, diâmetro igual a... Igual a quê, Rafa? Rafa. Oi. Altura. Diâmetro é igual à altura num cilindro equilátero, tá? Sim, é que eu não tinha escutado o que você tinha perguntado. Ah, tá. Então, quando pede para calcular a área da base, o que é a área da base de um cilindro? Duda? O que é a área da base de um cilindro? A área da base é... A área da base de um cilindro é o círculo. É essa área que vocês têm que calcular, porque essa que é a base do cilindro. Cilindro mais horroroso. Olha lá. Se eu tenho um cilindro, quem que é a base aqui? A base é aquela que eu tenho igual 2 vezes, porque um prisma eu tenho 2 faces, 2 bases. Então, eu tenho que calcular o que quando pede a área da base? A área do círculo. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Faz de conta que isso aqui é um cilindro. Aqui, se a Duda tivesse aqui, ela já ia estar amassando essa massinha. Aqui. Vamos supor que isso aqui seja um cilindro bem retinho, porque eu não tenho uma lata aqui para falar para vocês. Aonde está a altura desse cilindro? É aqui? É aqui? Aonde está a altura desse cilindro? Altura... Eu quero que vocês entendam isso. É nessa Ai, parte. gritar na casa do capeta. Sora, Oi. é aqui, né, ó. Essa parte aqui. Sim, mas o meu cilindro está deitado. Aonde é a altura dele? Deita aí. Eu acho que seria assim. É isso aqui. É Não isso é aí, porque não ele muda? deitou que a altura é sempre vertical. A altura tá. é vertical se ele estiver assim. Por que aqui que é a altura? Porque aqui é a base. A base não é um círculo. Então, a altura, mesmo que ele esteja assim, eu tive um exercício no 7º ano que eu estou começando a explicar isso para eles. Que eu quero até mostrar para vocês. Olha. Qual que é a altura desse prisma? Esse é um prisma triangular. Qual que é a altura dele? Isadora, qual que é a altura desse prisma aqui que eu estou mostrando? Olha, ele tá em alguma página? Tá aqui. Calma. Deixa eu... Eu não sei, é 20 que tá escrito ali? É, isso mesmo. A altura desse prisma é isso aqui. Nossa, professora, mas isso aí não é a base? Não, porque tem 2 triângulos aqui. E a base é o triângulo. Então, isso aqui é a altura.
A altura do triângulo da base, que eu tenho que calcular a área da base, a área do triângulo. Base vezes a altura, é isso aqui, a altura do triângulo. Mas a altura do meu prisma é tudo isso aqui. E não é porque ele está deitado que isso aqui não é altura. Se eu deixar ele assim, olha lá, a altura dele é 20. Entenderam? Cuidado com isso, que dá problema no cálculo dos volumes. Então, vamos lá. Área da base de um cilindro equilátero. Como eu desenhei antes ali. A área da base é um círculo. Então, qual que é a área do círculo? πr ao quadrado. Essa é a área da base. Vezes a altura. Nesse caso de um cilindro equilátero, quem que é a altura? A altura é igual ao diâmetro. Olha lá. E o diâmetro não é 2 R's? Então, eu não posso dizer que a minha altura é 2 R's? Então, no lugar de altura, eu vou escrever 2 R's. Certo? Daí ele me dá aqui, eu só ponho ali. Quando eu vou calcular a área da base, eu não preciso da altura. É só fazer πr ao quadrado. Se o R é 5, π 3,14 vezes o 5 ao quadrado. Dá 78,5. Agora, se for calcular o volume dele, que é o que pede na letra C, o que eu tenho que fazer, Luiz Felipe? Luiz Felipe, Luizinho. Como que calcula o volume desse cilindro, Luiz? Oi, Sora. Como que a gente vai calcular o volume desse cilindro equilátero? Eu já tenho que a área da base é 78,5. Como que eu calculo o volume agora? A área da base, sim, vezes a altura. Uhum. Quem que é a altura? Não disse. E agora? É verdade. Daí a gente vai usar esse conceito de cilindro equilátero. No cilindro equilátero, a altura é igual ao diâmetro. Então, a altura é 2 R's. Eu tenho o R, não tenho? Não mede 5 o R? Então, eu vou fazer 78,5, que é a área da base, vezes a altura, que é 2 R's. Vezes 2 e vezes 5. Daí eu consigo calcular a letra C. 78,5 vezes 10 vai dar 785. Entenderam isso, pessoal? Sim? Sim, Sora. Tá. E a área lateral? Como é que a gente calcula a área lateral? Lívia, como que a gente calcula a área lateral? Aqui na letra B. Lívia? A Lívia não tá mais? Tinha impressão que ela tava, tinha dado até presente. O Luiz Felipe chegou. A Maria Clara chegou. E Tiago. Tiago também faltou. Tudo bem. Então, se a Lívia saiu, eu vou perguntar para a Anitta. Anitta, como que a gente calcula a área lateral? Oi, Sora. Você pode falar de novo, por favor? Quero saber aqui, eu tenho um cilindro equilátero de raio 5. Já calculamos a área da base, já calculamos o volume dele, quanto cabe de coisa dentro dele.
Mas Tá eu bom. quero saber essa área lateral. Imagina esse cilindro aberto. Tá, eu vou falar como eu fiz, tá? Eu coloquei 2πr vezes 10. Isso mesmo. É o 2πr. E aí, vezes a... Porque imagina que esse cilindro aberto, Anitta, vai ficar um negócio assim, não vai? Sim. Então, 2πr é todo o comprimento desse cilindro, 2πr. A gente, quando calcula a área de um retângulo, não faz isso aqui vezes isso aqui, a base vezes a altura? Então, eu tenho que multiplicar por essa altura aqui também, concorda? Que é 2 vezes o raio. Porque a gente não tem a altura aqui, ele não deu, mas ele disse que era um cilindro equilátero. Quando a gente tem um cilindro equilátero, a altura é igual ao diâmetro, que é igual a 2 vezes o raio. Então, eu sei quanto mede isso aqui. Essa altura mede 2 vezes o raio. Mede 2 vezes o raio aqui. Porque é o meu diâmetro e no cilindro equilátero, diâmetro é igual à altura. Ok? Então, no comprimento, que nem a Anitta falou, é 2πr, para mim saber a área lateral, tudo isso aqui, eu vou fazer 2πr vezes 2r, certo? E a gente tem o valor do r, que é 5, e o π, 13,14. Então, vai dar lá 2 vezes 13,14 vezes 5 vezes 10 vai dar 314. Certo? Foi isso que você falou, Anitta? 314. Sim. Área. Foi isso que deu. Área, unidade elevada ao quadrado. Se for metro, as medidas, metro ao quadrado. Se for centímetro, centímetro ao quadrado. Volume é sempre ao cubo. Metro, metro ao cubo. Centímetro, centímetro ao cubo. Certo? Ok? Agora eu quero que vocês voltem um pouquinho lá para aquela primeira página do CA aqui, que eu já vou dizer qual é. Essa aqui, ó, porque teve gente que errou isso aqui. E eu fiquei bastante preocupada. 27. Foram os exercícios do CA. Então, a gente tem que saber que volume de um prisma sempre vai ser o quê? Vai para lá, meu filho. Área da base vezes a altura. E aí a gente tem que cuidar principalmente quando um prisma é triangular, porque quem é a altura da base, para fazer base vezes altura sobre 2, porque a área de um triângulo é base vezes altura sobre 2. E não confundir com a altura do poliedro, que eu vou usar para calcular o meu volume. Então, esse aqui é o meu H. Lá para mim calcular a altura do prisma, esse H aqui. Só que para mim calcular a área da base, quando um prisma é triangular, qual que é a área de um triângulo? Gabi, qual que é a área do triângulo? Não tá, Gabi? Eu tive a impressão que estava. Deixa eu dar falta aqui. Carol, qual que é a área do triângulo? Sora, eu tô aqui. Quem? Tô aqui, Sora. Tá, qual que é a área de um triângulo? Um polígono, triângulo. Como a gente calcula a área dele? Eu esqueci, Sora. Peraí. Isso aqui foram os exercícios da VA, lembra? Sim, Sora, eu tô olhando aqui no meu caderno. Eu esqueci, Sora. Sora, base vezes altura dividido por 2. Muito bem.
Base vezes a altura dividido por 2. Só que a gente está falando da área desse triângulo aqui, ó. Não confundam com a altura do prisma, que é 6. Essa altura do prisma a gente vai usar para calcular o volume. Agora, para mim calcular essa área da base aqui, eu tenho que conhecer quem que é a base do meu triângulo e quem que é a altura dele. Sugestão e dica para a prova. Usem o ângulo reto e deixem esse triângulo na forma tradicional, como a gente foi acostumado a ver. Deixem ele assim. Foi a Gabi Guarizi, né, que disse que não se lembrava. Engraçado que ela acertou essa questão. Vamos lá. Então, aqui está meu ângulo reto, tá? Ó. Quanto que mede a base? Quanto que mede isso aqui? 3 centímetros. 3. Quanto que mede a altura do meu triângulo? 4. Então, para mim calcular essa área da base desse prisma, eu vou fazer 4 vezes 3, base vezes altura, sobre 2. 4 vezes 3 sobre 2, que vai dar 6. Certo? Isso é a área da base, é 6. Mas e o volume? Ué, bota lá na fórmula. Igual, a área da base é 6 e a altura desse prisma, quanto que é? Agora é a altura do poliedro, que é esse 6 aqui. E aí a gente vai achar que é 6 vezes 6. Entenderam a diferença? Eu fiz esse prisma triangular porque às vezes a gente confunde a altura do polígono da base com a altura do poliedro. Não pode confundir. Essa aqui, 6, esse 6 aqui é a altura do poliedro. E isso aqui, esse 4, é a altura do triângulo que eu vou usar para calcular a base. Entenderam a diferença? Sim ou não? Então, tá bom. Claro, do paralelepípedo é mais fácil, é só multiplicar todas as medidas, porque a área da base do paralelepípedo é um retângulo. Então, é 1 vezes 2, aqui na letra A. 1 vezes 2. E vezes a altura do prisma, que é 3. 1 vezes 2 vezes 3, dá 6. Não esqueçam, na prova, de anotar a unidade. Volume, se a unidade está em centímetro, vai ficar centímetro cúbico. A área, se está em centímetro, vai ficar centímetros quadrados. Volume, centímetro cúbico, certo? Essa era a letra A e a letra B. Vamos para a letra C. Olha lá. Lívia, qual que é a base, a área da base do meu... Ah, a Lívia saiu, né? Esqueci da Lívia. Isabela. Isa, você está aqui? Professora. Tá. Olha aqui esse prisma. Como que a gente vai calcular a área da base desse prisma? É a área do triângulo. E aí eu tenho que ver quem que é a minha base, quem que é a minha altura do triângulo. Essa aqui, pessoal, é a altura do prisma que eu vou usar para calcular o volume. Aqui eu tenho que saber quanto que é essa altura aqui. E agora? Não diz.
O que tem que fazer, Isa? Base vezes altura dividido por Base 2. vezes altura sobre 2. Quanto que mede a base? 6. 6, muito bem. Vamos botar aqui na fórmula. 6. Quanto que mede a altura? Oi? A gente tem que descobrir, não é, Sora? Tem que descobrir, não é essa altura aqui. Essa altura é do prisma, não é essa altura aqui da base do triângulo. Daí eu sei que a metade disso mede 3. Esse pedacinho aqui. A hipotenusa mede 6. Daí eu vou aplicar Pitágoras. Hipotenusa ao quadrado, ou seja, 6 ao quadrado, é igual ao quê? A soma dos dois catetos ao quadrado. 3 ao quadrado, mais essa alturinha aqui ao quadrado, que eu não sei quanto é. 6 ao quadrado, 36. Menos, isso aqui está aqui, vai para o outro lado como menos. 9 vai dar 27. Então, x ao quadrado é 27. Se x ao quadrado é 27 e eu vou extrair a raiz quadrada dos dois lados, eu vou ficar com x igual a raiz de 27. E 27 é o quê? 9 vezes 3, não é? Eu não posso escrever isso na raiz de 27? 9 vezes 3 não é 27? Porque tem gente que achou essa altura não sei como, deve ter bola de cristal. Não fez tudo isso. Raiz de 9 é 3. E raiz de 3 eu deixo como raiz de 3. E criaram essa altura lá como se o exercício tivesse dado. E não deu. Tinha que calcular desse jeito que eu expliquei agora. E eu espero, do fundo do meu coração, que vocês estejam prestando atenção nisso, porque isso vai cair na prova. Então, não veio pronto esse valor dessa altura, como muitos botaram. Não veio pronto. A gente precisa calcular com Pitágoras. Certo? E daí, com base nisso, eu tenho agora a minha altura. Olha lá, Isa. Então, vai ser 6 vezes quem? A altura desse triângulo que a gente acabou de calcular. 3 raiz de 3. Sobre 2. Certo? E daí eu consigo calcular a área da base do prisma. Certo? Aqui simplifica, 6 por 2 dá 3. Daí vai dar 9 raiz de 3. A área da base é 9 raiz de 3. O que tem que fazer, Isabela, para achar o volume agora? Eu já tenho a área da base. Como é que eu calculo o volume desse prisma? Ai, Sora, não sei agora. Volume... A área da base é volume, a área da base vezes a altura? Isso, a área da base a gente acabou de calcular. É 9 raiz de 3. E a altura do prisma? A altura. Quem que é a altura do prisma? Quanto mede? 3. Não. Olha aqui a altura. A altura do prisma é isso aqui, ó. Isso não é 3? Não tá escrito 3 ali? Não é 8? Eu também tô sem meu óculos. É 8. É 8? Ai, desculpa, achei que era 3, sorry. Se você entendeu que é aquele pedaço ali, tá ótimo. E 9 vezes 8 é 72. Por isso que deu 72 raiz de 3. Essa raiz de 3 veio lá da altura, que alguns, com a bola de cristal, descobriram que é raiz de 3. Certo? Tomara que essa bola esteja na prova, né? Bora lá. Essa eu fiquei foi meio difícil para fazer essa, inclusive. Eu tenho absoluta certeza que eu errei. Porque eu fiquei meio confusa na hora de calcular, sabe? Eu não sabia se o exercício tinha dado e eu que
não tava achando, ou se eu tinha que calcular, daí... Eu imagino, porque dá um trabalhinho aqui. Ok. Vamos para... Deixa eu só arrumar aqui. Ai, meu Deus. Deixa eu botar a Lívia aqui de volta. Vamos para a número D, a letra D. Aqui a gente tem um prisma hexagonal. E agora, como é que é a área de um prisma hexagonal, Isadora? Existe uma fórmula pronta para a área do prisma hexagonal? Ô, Sora, assim, eu não saberia te dizer se existe, mas eu não conheço. Então aí eu Também dividi em não. triângulo. Eu também não. Então Aqui, Isa, podia ter feito de 2 jeitos, tá? Ou repartia aqui e fazia a área dos 2 trapézios, calculava base maior mais base menor, vezes a altura, e dividia por 2, ou, que nem você sugeriu aí, que eu acho que é até mais fácil, pensa que tem um ponto aqui no meio, e aí a gente calcula a área dos triângulos. Porque aqui, por ser regular, ele tem todas as medidas iguais, certo? Então, eu vou... Claro que aqui eu não vou conseguir fazer, porque eu sou péssima. Aqui eu tenho 5 triângulos iguais, certo? E daí, de novo, eu tenho que fazer como a área dessa base? Eu vou ter que calcular a área do triângulo e multiplicar por 5, porque eu tenho 5 triângulos aqui. E como que eu calculo a área dessa base, desse triângulozinho aqui? De novo, eu não vou ter a minha altura dele. Eu não vou ter quanto mede essa altura aqui, ó. Eu não tenho. Mas eu sei quanto mede a base, é 4. Como é que a gente calcula essa altura desse triângulozinho ali, Isa? Isa de Isadora. Vou separar ele aqui. A gente sabe que ele mede 4 de base. E a altura, quanto que é? Quanto que é? Eu dividi ele, né? E aí fiz... Dividir, a gente já dividiu. Agora, como que a gente calcula a área da base dele? Aí ele tem 4 em todos os lados, né? Tem 4 Como em ele todos os lados, porque ele é um regular, é 4 de cada lado. Isso. Uhum. Aí eu coloquei embaixo como 2, porque tá dividido no meio, né? E aí fiz... Por Pitágoras, né? Aqui. Aham. Então, 4 ao quadrado, ou seja, hipotenusa ao quadrado é igual a quem? 2 ao quadrado, mais a altura que eu quero achar ao quadrado. Daí dá 16 menos 4, 12, raiz de 12. E raiz de 12 é o quê? Só para vocês entenderem de onde saiu essa raiz de 3. Eu coloquei como raiz de 4 vezes raiz de 3. Muito bem. 4 vezes 3 não é 12? Raiz de 4 a gente sabe que é 2. E raiz de 3 a gente deixa como está. É daqui que saiu esse raiz de 3, tá? É daqui que a bola de cristal escreveu raiz de 3, certo? E aí a gente consegue calcular a área de cada triângulozinho desses. Qual que vai ser, Rafa? Rafa não, Isa. A base 4. Fiz a base. A altura que a gente... 4 vezes a altura, que é 2, raiz de 3, dividido por 2. Muito bem, vai dar 4 raiz de 3. E agora, como que eu faço com a área dessa base para calcular o volume do prisma? Primeiramente, tem que multiplicar... Aí são 6 triângulos aqui. Por quanto a gente tem que multiplicar essa área da base? Por 6. Por 6, porque a gente tem 6 triângulos equiláteros. É hexagonal. 6 vezes essa área da base que a gente achou. Deu 24 raiz de 3. E agora, para calcular o volume? Aí eu peguei a 24 raiz de 3 vezes 11. Vezes 11, que é a altura. Muito bem.
Quem não entendeu isso aqui, precisa que eu explique de novo. Todos entenderam? Sim? Eu não. Não? De novo. Sem problema. Vamos lá. Olha lá. Aqui a gente tem um prisma hexagonal. Diferente de um prisma triangular ou de um próprio paralelepípedo, que você já enxerga direto que aqui a área da base é base vezes altura sobre 2, aqui não é tão direto ainda, né? Então, o que que acontece? Você pode dividir isso em triângulos. Ó. Ai, agora eu consegui até dividir melhor, Maria Clara. Ó. Quantos triângulos a gente tem aqui? 6. 6. Então, se você conseguir calcular a área de um triângulo desses, quando você conseguir calcular a área de um triângulo desses, você multiplica por 6. A gente achou a área 4 raiz de 3. Então, eu multipliquei por 6, porque são 6 desses triângulos. 6 vezes 4, 24. Então, a área da base é 24 raiz de 3. Mas como que calcula o volume? Sempre a área da base vezes a altura. A área da base é 24 raiz de 3. E quem que é a altura dele? É 11. Não é essa altura que a gente calculou aqui. Essa altura que a gente calculou ali é a altura do triângulo que compõe a base. A altura do prisma é 11. Então, eu vou pegar a área da base, que é 24 raiz de 3, e multiplico por 11. Daí eu consigo achar o volume. E como que a gente acha a área desse triângulozinho aqui? A gente faz base vezes altura sobre 2. A área do triângulo é sempre base vezes altura sobre 2. A base a gente tem. Olha aqui ele. É 4. Concorda que é 4, Maria Clara? Essa medida aqui é 4. A área da base dele. Só que a gente não tem a altura. Mas eu sei que aqui também é 4. Ué, como que sabe que aqui é 4? Se ele é um prisma regular, ele tem todos os lados iguais. Então, eu tenho 6 triângulos equiláteros aqui dentro. Então, tudo aqui mede 4. Se tudo aqui mede 4, só esse pedacinho mede 2. E daí aplica Pitágoras. Hipotenusa ao quadrado. 4 ao quadrado. É igual a quem? A soma dos catetos ao quadrado. Pode fazer separado aqui. 2, que é a metade, né? E 4. E eu quero saber a altura do meu triângulo. Hipotenusa ao quadrado, 4, é igual a quem? Ao cateto ao quadrado, 2 ao quadrado, mais a altura ao quadrado, que ele chamou de x ao quadrado. Daí isso aqui vai ficar como? 4 ao quadrado é 16. 16 é igual a 4 mais o x ao quadrado, ou hzinho ao quadrado. O 4 vai passar para o outro lado como menos 4. 16 menos 4 vai ser o x ao quadrado. Certo, Maria Clara? X ao quadrado é igual a 12. Existe raiz quadrada de 12? Não. Mas daí a gente fatora. A gente diz que 12 é 4 vezes 3. Quando eu falo isso, pessoal, é porque eu posso dizer que isso aqui é igual a raiz de 4 vezes a raiz de 3. Raiz de 4 é 2, porque 2 vezes 2 é 4. E aqui eu deixo assim. E isso aqui é a altura do meu triângulozinho. Então, quanto que é a área desse prisma hexagonal? É 6 vezes a área do meu triângulozinho. Mas qual que é a área do meu triângulozinho? A base dele, que mede 4, vezes a altura que eu calculei, que é 2 raiz de 3, sobre 2. Dá 4 raiz de 3. A área da base de um triângulo é 4 raiz de 3.
Só que aqui eu não tenho um prisma triangular, eu tenho um prisma hexagonal regular, eu tenho 6 triângulos. Então, eu faço 6 vezes 4 raiz de 3, dá 24 raiz de 3. Essa é a área da base e que eu vou usar para calcular o meu volume. Porque volume não é a área da base vezes a altura do prisma. Então, vai ser esse 24 raiz de 3 vezes a altura do prisma, que é 11. Certo? Foi agora, Maria Clara? Agora sim. Tá bom. Obrigada, professora. De nada. É importante entender, assim, quando errou ou da onde fez, para não dar problema. Certo? E para finalizar os exercícios desse aqui, eu quero corrigir com vocês aquele exercício de número 22, que eu pedi para fazer lá, para vocês também saberem de onde saíram as coisas. Dizia assim, ó, uma questão da Federal do Paraná. As duas latas na figura a seguir possuem internamente o formato de cilindros circulares retos, com alturas e diâmetros indicados na base. Então, dizia que esse aqui tem o diâmetro 12, a altura eu não conheço. Aqui dizia que o diâmetro é 16, a altura é 4. Olha a condição que ele nos dá. Ele nos dá uma condição boa aqui, hein? Sabendo que, é uma condição, que as latas têm o mesmo volume. Qual o valor aproximado dessa altura aqui? Como que a gente vai fazer isso? Eu vou botar a fórmula do volume de cada um e vou igualar, porque ele está dizendo que os volumes são iguais. Então, eu vou chamar isso aqui de 1 e isso aqui de 2. Então, eu vou dizer que o volume 1 é igual ao volume 2. Quem que é o volume 1? A área da base, dessa base aqui, vezes a altura que eu não conheço. Quem que é o volume 2? Essa área da base aqui, vezes a altura que eu conheço. E daí eu só fico com a incógnita H. Certo? Porque me disse essa condição. Essa condição aqui, sabendo o quê? Já define como eu vou fazer esse exercício. Tá? Então, eu já igualo direto. Ou eu calculo esse volume aqui primeiro e depois eu igualo com isso aqui, tanto faz. Certo? Então, se os volumes são iguais, o que é volume? πr ao quadrado vezes a altura dele. Π, quem que é o R? É 12 dividido por 2, é 6 ao quadrado. Π vezes 6 ao quadrado, vezes a altura, é o meu volume 1, tá? Olha lá. Deixa eu escrever bonitinho aqui, porque eu acho que esse livro sempre... Ó. Olha lá. O volume 1, quem é? Π, que é 3,14. Eu nem precisava usar o π, porque eles vão se cortar, tá? Não vou escrever π. Vezes R. R no primeiro cilindro é 6, porque o diâmetro é 12, o R é 6, 6 ao quadrado. Vezes a altura que eu quero saber, esse é o volume do prisma, do volume 1. Certo? Quem que é o volume 2? Carol, como que eu calculo o volume desse segundo prisma? Vamos botar aqui, né? 1. Esse aqui que você fez da VA. Como que você calculou o volume desse prisma 2, Carol? Qual é o número do exercício mesmo? 22, né? 22 da página 35. Como que a gente calcula o volume 2? Volume 2. Calma aí, deixa eu achar aquilo que eu fiz. Π, não sei se está π vezes 16 ao quadrado. 16 ao quadrado, mas não é o raio ao quadrado?
πr ao quadrado, a área? Quanto que é o raio? O raio é 8. 8. Então, é 8 ao quadrado. 8 ao quadrado, isso. Vezes 4. Vezes 4, que é a altura do prisma. Quanto que dá isso? Quanto que deu isso? Calma aí, Sora, que eu acho que eu fiz de outro jeito. Mas eu vou calcular isso daí. Eu vou mostrar os dois jeitos que poderiam ser feitos isso. Faz lá, 64 vezes 4 vezes 13,14. R$803,84. 800. 803,84. 803,4, é isso? Aham. Tá. Daí agora, eu sei que os volumes são iguais. Essa foi a condição que o exercício me deu. Certo? Então, eu posso dizer que V1 é igual a V2. V1 é igual a V2. Então, quem que é o V1? É o π vezes o 6 ao quadrado, que é o raio do cilindro 1, vezes a altura que eu quero saber, igual a esse volume aí que a gente calculou. Ah, Sora, eu já vi o que eu fiz. Eu coloquei dividido por 4. Eu fiz 3, o π vezes 16 sobre 2 vezes 4 dividido por 4. Ah, entendi. Mas vai dar a mesma coisa. Daí, deu a mesma coisa, deu esse resultado. Se eu isolar minha altura aqui, vai dar 803,4 dividido... Quanto que é 36 vezes 3,4, Carol? — 36, que é o 6 ao quadrado, vezes 3,4. 122,4? Não sei, eu estou pedindo para calcular, porque eu estou sem calcular. 122,4. Então, agora faz 803,4, que é um 4 ali, né, que tu me falou, dividido por esse 122. Espera aí, gente, eu só vou fazer essas contas aqui porque deu diferença. E não pode dar diferença, tá? Então, vamos lá. Vou pegar no meu celular aqui mesmo, essa minha calculadora. Vamos lá. 8 vezes 8, vezes 4, vezes... Eu vou deixar 13,14. 103,84. Certo. É aproximadamente, ele pedia ali, né? Depois a gente tem 36 vezes 13,14. 113, aqui. 113,04. Então, vamos lá. 803,4 dividido por 113,04 vai dar o 7,11, tá? Então, a altura é 7,11. Como é que o livro fez? Ele não calculou de um primeiro e depois igualou com o do segundo e isolou a incógnita. Como é que o livro fez? Ele já disse direto que era igual. Π, 6 ao quadrado H, ele usou isso aqui. Π 6 ao quadrado H. E já disse que era direto igual a isso aqui. Tudo bem, dá certo igual. Depois isola H. Nem disse que π era 13,14, porque um vai dividir pelo outro e achou os mesmos 7,11. Certo? É daqui que saiu 7,11. Dessa igualdade que é a condição que o exercício me deu. Vocês entenderam? Se vocês não entenderam, eu faço lá no quadrinho branco. Entenderam?
Certo, pessoal? Na aula que vem, a gente vai fazer exercícios do capítulo 2, tá? Que é aquele de proporcionalidade, regra de 3 composta. Então, eu vou pedir para vocês fazerem alguns exercícios do CA. Eu passo para o ClaSap, porque não precisa fazer todos, tá? A gente vai fazer alguns deles. Eu vou sinalizá-los pelo ClaSap, para que vocês já possam ir estudando para a prova, porque daí, quando segunda-feira a gente corrigir, vocês já conseguem tirar as dúvidas de vocês, tá? É da página 17 até a página 24. Mas eu vou selecionar alguns deles, não serão todos, certo? Combinado? Então, vou estar encerrando agora a aula. Se alguém quiser tirar alguma dúvida sobre essa questão dos volumes, tanto de prisma quanto cilindro, eu posso estar ajudando vocês nas dúvidas. Certo? Fiquem à vontade para perguntar ou para sair se não tiverem dúvidas de volume. Porque agora, segunda, a gente faz o capítulo 2 e quarta, a gente faz o capítulo 1. Daí a gente encerra a nossa revisão. Oi, professor. O que é o ClaSap, meu Deus? ClaSap ou WhatsApp? Ai, meu Deus, estou curiosa. Vou olhar. Posso usar as duas? Ai, que ótimo. Tá bom, então. Tá bom. Obrigada, viu, professor? Ai, que bom. Certo, gente? Continuamos na segunda com a proporcionalidade e na quarta com a estatística. Daí a gente encerra a nossa revisão. Tá bom? Bom final de semana, porque sexta a gente se vê, né? Temos aula. Tchau, gente.